Entretanto, aquelas pessoas que desenvolveram, que estavam usando a finasterida, mas que não conseguiu se evitar o câncer nesses pacientes, quem desenvolveu, 19% dos pacientes acabaram desenvolvendo uma lesão aparentemente mais grave. Então, isso acaba anulando o benefício, ainda está em avaliação, que talvez isso não seja um dado concreto, mas é um estudo muito interessante que teve um impacto na ciência bastante relevante. Ok, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar para falar sobre medicamentos, cirurgia, vacina, vamos falar sobre essas cirurgias feitas pelo robô, mas sob o comando do especialista. Super interessante. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso. Daqui a pouco nós vamos também fazer um sorteio do Mandarim Spa Urbano. Um sorteio onde só na semana entraram 300 pessoas, mais de 300 pessoas, tem um monte de gente aqui, né, querendo fazer ali, ganhar uma massagem super relaxante lá do Mandarim Spa Urbano. Também, gente, a Maria Honorato é demais, a Patrícia Tomo é demais, elas realmente são muito eficientes e a gente que tem uma vida muito agitada e muito estressante, que hoje a maioria das pessoas tem, não só agitada e estressante fisicamente, mas principalmente mentalmente, por tantas preocupações que a gente merece um descanso para poder equilibrar ali a energia e voltar na segunda-feira, né, com toda a carga para trabalhar e para encarar aí a semana. E daqui a pouco a gente fala com o Marcão Personal também, que é o meu personal trainer há 10 anos, responsável pela minha forma, que eu vou falar para vocês. Ele é 10. Foi para o Marcão, você ganha músculo, ganha bumbum, ganha coxa, ganha cintura. Ele é o melhor cirurgião plástico que eu conheço. Mas tudo isso daqui a pouco, até já. Estamos de volta, nossa entrevista é sobre câncer de próstata. O nosso convidado é o Dr. Adriano de Paula, cirurgião oncológico do Sebron. Sebron é do Hospital do Câncer também, né, doutor? Não, o Sebron não tem nada a ver com o sim. Então tá certo. Vamos falar um pouquinho, só voltar um pouquinho sobre sangue no sêmen. É preciso investigação, é preciso investigar, não é? Sim, nem sempre é uma condição séria, mas exige atenção. Então, toda vez que a pessoa tiver a presença de câncer no sêmen, ela deve procurar um especialista para investigar e pelo menos descartar as coisas mais graves. Nem sempre a gente consegue chegar numa causa, mas pelo menos se você descartar aquilo que é de mais grave, já está de bom tamanho. Além das respostas clínicas, é feito ultrassom? Sim. O que mais? O exame é um ultrassom transretal, é o que melhor avalia vesícula seminal principalmente. Então, como que é esse transretal? O transretal é uma sonda? É um probe que a gente fala, é uma parte do ultrassom que efetivamente faz a leitura do tecido a ser examinado. Entendi. Mas então, é invasivo? Ele é como se fosse o exame de toque, só que através de aparelho. Mas então, é introduzido no ânus do paciente, no reto, né? E você faz a avaliação da próstata, das vesículas seminais, de parte da bexiga, da parede do reto. Então, esse é um exame que todo homem deve fazer como medida preventiva ou só quando apresenta dores, sangue? Tá. Não, o ultrassom transretal, ao contrário de que alguns colegas acabam veiculando, Aurélia, ele está restrito para a questão de sangue no esperma, né? E naqueles pacientes que têm uma situação de suspeita de câncer de próstata, ele é realizado, faz-se ultrassom transretal para fazer a biópsia, que é a coleta de material da próstata, Entendi. Que vai ser analisado por um patologista e o patologista vai definir se aquele homem é ou não um portador de câncer. Ok. Doutor, a partir de que idade o homem deve começar a fazer os exames preventivos? Bom, isso entra efetivamente no que a gente chama de prevenção secundária. Então, o conceito epidemiológico de prevenção secundária é exatamente fazer a detecção precoce. Então, já que é muito difícil a gente fazer a prevenção propriamente dita do câncer de próstata, não tem nada que a gente possa tomar ou que possa deixar de fazer e que responda de modo eficaz para se evitar um câncer de próstata, o mais apropriado é fazer uma detecção o mais precoce possível. O mais precoce é com que idade? A partir de 40 anos, se a pessoa tiver algum fator de alto risco. O que é o alto risco? Homens da raça negra
ou aquele homem que tem um ascendente ou um irmão em primeiro grau, um parente em primeiro grau, com diagnóstico de câncer de próstata. Então, Histórico familiar. Histórico familiar em primeiro grau, tá? Então, esses dois pacientes, eles devem fazer o exame a partir dos 40, ou segundo a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, a partir de 45 anos, faz-se o exame anual. Para os demais pacientes, deve ser feito a partir de 45, bianualmente, até completar 50, e de 50 em diante, anual para todo mundo. E aí é o toque retal ainda, o velho e temido toque retal. Sim, é lógico que a consulta, ela envolve a investigação clínica de sintomas urinários, principalmente, de qualquer informação acerca da história familiar. O médico avalia a raça do paciente. Raça no Brasil é uma coisa meio complicada, né? Porque é tudo misturado, né? É uma miscelânea de... eu tenho sangue de negro, com certeza. Bom. Com certeza. Lá para trás, com certeza, eu tenho meu pezinho lá na África. Então, mas, efetivamente, nós temos que fazer o exame de PSA, que é um exame de sangue para dosar uma substância. PSA significa antígeno específico de próstata. Que é feito com o exame de sangue, normal. Sim, tá? É uma substância presente em níveis normais, nós consideramos normal para o homem, independente de idade, até 2,5, e acima de 2,5, a depender da avaliação médica, de como esse homem se comportou com os exames anteriores, isso pode indicar, o aumento do PSA, ele pode indicar um câncer de próstata oculto. E o exame de toque, ele é mandatório, também é uma recomendação mundial. Então, quando o homem procura um especialista e esse especialista fala que o toque ele é dispensável, ele pode procurar uma outra opinião. Mas olha só, se a gente for pensar, o exame de toque, ele tem só o tamanho do dedo. Sim. E ele não é pouco indicativo? Mas veja bem, Aurélia, com a ponta do dedo nós conseguimos definir a consistência da próstata, se é uma próstata endurecida, se ela é elástica, o tamanho da próstata ele pode ser estimado com um toque. Falo que com a ponta do dedo você consegue identificar se um alfinete, se você está tocando aquela face mais pontiaguda ou se você está tocando as costas que tem aquela borda mais arredondada. Isso nós estamos falando de um alfinete que tem milímetros de tamanho de toque, né? Agora, no exame de toque, a principal função do exame de toque ou exame dígito retal é exatamente identificar nódulos, que são caroços na próstata, que tem uma consistência que quando você palpa ele é endurecido.